Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre medição de uma roda com anéis, tá? A gente precisa de alguns materiais para vocês conseguirem coletar essas informações. Eu vou mostrar de uma maneira bem simples. A gente pegou aqui uma madeira que a gente sabe que está plana. A gente tem uma parte que está bem plana, que a gente consegue ter uma fidelidade da informação que a gente for coletar. É um pedaço de madeira que a gente acha que estava num pallet. Então, a gente tem um paquímetro, uma trena, a gente tem uma de 3 metros, mas pode ser qualquer trena que tenha 1 metro, acho que é suficiente, caneta, uma folha em branco e uma calculadora. A calculadora seria para garantir as medidas. O que a gente vai fazer primeiro? Uma das partes mais importantes é a gente saber a posição que o disco se encontra. Tá? Para isso aí, a roda tem que estar desmontada do pneu. A gente vai colocar esse cara aqui na face mais plana. A gente sabe que essa aqui ela foi laminada, foi passado um equipamento para deixar ela com a face bem plana, então eu vou usar essa aqui, porque aqui ela pode ter um pouquinho de empenamento e pode reduzir a fidelidade da informação. Então eu vou pegar a face mais plana que eu encontrar, tá? Eu vou pegar uma trena, eu vou bloquear ela numa medida que eu sei que ela não vai me atrapalhar na coleta. E aí eu vou fazer, deixa eu reduzir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Eu vou encostar a parte metálica da trena aqui na face do disco e vou pegar essa informação aqui. A altura da montagem da roda é essa face externa da roda aqui, onde a gente prende os anéis, tá? Até o disco. Aqui a gente tá com 110 milímetros, 11 centímetros, então são 110 milímetros. Para nós só importa as medidas em milímetros. A gente encontrou a medida de montagem da roda de 110 milímetros do disco em relação à posição do disco na roda. Então nós vamos pegar nessa folha em branco e vamos anotar posição do disco. 110 milímetros, tá? Letra feia, acostume-se, vamos lá. São 110 milímetros que a gente tem para a gente fazer o posicionamento do disco para colocar, para garantir que a roda esteja com a montagem correta. Feito isso, na roda com anel, a gente vai pegar a medida dos furos. A gente precisa saber o tamanho dos furos. Nessa roda aqui a gente tem uma roda com 6 furos. Essa aqui é uma roda mais fácil de medir, porque quando tem 5 furos a gente tem uma dificuldade de coletar informação, mas eu vou usar o mesmo padrão de 5 para vocês entenderem. Aí eu vou pegar a parte mais externa do paquímetro, para garantir. Eu não posso encaixar nessas partes aqui, porque senão eu vou perder medida e aí erra a coleta dos dados. Eu vou usar essa parte ali para pegar a medida do furo. Eu dou uma pequena ajustada para garantir que ela está no maior diâmetro possível. Vou tirar com cuidado e vou identificar a furação aqui. Nós temos uma roda com um furo de 24 milímetros mais ou menos, 24, 25. Eu vou botar 24 porque eu sei que a roda está pintada e a pintura pode influenciar um pouquinho. Mas vocês vão bater uma foto para mim e eu vou conseguir ver se a pintura pode estar influenciando e vou comparar com a nossa base de dados, tá? A gente tem aqui então 24 milímetros que a gente vai anotar. Furo de fixação. 24 milímetros. Muito bem. Agora nós vamos encontrar a parede entre o furo e o furo central. Aqui a gente vai coletar a menor medida possível, tá?
tá? Então tem que garantir que ela esteja bem centralizada. Garantir que não altera depois que fez a coleta. Então a gente tem aqui 12 milímetros, tá? Pode ser, o reflexo pode afetar um pouquinho, mas eu estou enxergando aqui 12 milímetros nesta parede, que é a parede entre o furo e o furo central. Parede entre furos. $12 milímetros. Então aqui vocês vão ver que é muito, eu não tenho como medir aqui, não tem como medir a roda com o paquímetro por causa da diferença. Então o paquímetro não entra aqui embaixo, tá? Então nós vamos pegar a medida mais externa, a maior medida que a gente puder aqui, ó. A gente vai posicionar muito bem, que está garantindo que está encostado aqui. Nós vamos dar uma pequena, ó, nós vamos pegar a medida, olhar aqui, ó. Mas tem que estar muito bem ajustado para não ficar, tem que estar muito bem encostado essa parte aqui, para não ter falha de identificação, tá? Então aqui a gente vai dar uma deslizada e identificar qual é a maior medida possível. E eu estou encontrando aqui, mesmo com pouca iluminação, eu estou conseguindo enxergar. A gente está com 173, tá, pessoal? Aqui a gente está encontrando 173 na medida da roda. Então eu só vou passar aqui, é 173 mesmo. Então vou identificar aqui o furo central. Tem 173 milímetros, tá? Depois disso, eu vou fazer algumas avaliações aqui e uma conta para a gente identificar qual é o círculo de furação, desconsiderando o fato que essa aqui é uma roda mais fácil de medir, porque eu basicamente poderia medir do fim até o fim e tirar um furo inteiro da medição para a gente calcular. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Para encontrar o círculo de furação dessa roda, a gente pega o tamanho do furo e divide por 2, que é igual, divide por 2, que é igual a 12 milímetros. Tá? Por que é metade do furo? Porque para mim o que importa é o círculo de furação. E o círculo de furação passa na metade do furo, e não no final nem no começo. Então eu preciso considerar a metade do furo. Então eu vou pegar o círculo de furação. Nós temos metade de um furo, então vou anotar embaixo aqui, 12 milímetros. Eu tenho a parede que a gente coletou, que é a parede entre os furos, mais 12, me deu coincidência de dar a mesma medida do furo, mas é a parede entre furos. Eu vou somar o furo central, vou somar como se do outro lado tivesse a mesma parede, né? E aí, se a gente for pegar aqui nessa roda, é fácil identificar, porque a gente vai ter a mesma informação. Então eu tenho mais 12 milímetros. E eu vou botar mais meio furo. O que eu vou anotar embaixo aqui para vocês entenderem bem. É meio furo, fixação, parede entre furos, furo central, parede entre furos, meio furo de fixação.
Com esses dados aqui, nós vamos pegar uma calculadora e vamos descobrir o círculo de furação dessa roda que a gente está medindo. Então, nós vamos ter 12 milímetros do meio furo de fixação, mais 12 milímetros da parede entre furos, mais... Só um pouquinho que eu fiz um erro aqui. 173 milímetros do furo central. E agora a gente vai espelhar essas medidas aqui para simular como se no outro lado a gente tivesse um furo. No caso, se fosse 5 furos, não teria um furo na mesma posição que a gente precisa para garantir. Então, 12 milímetros mais, 12 milímetros mais. Então, a gente tem um círculo de furação de 221 milímetros. Ou seja, a gente tem nessa roda aqui a distância do centro desse furo, com esses dados que nós coletamos, até o centro desse furo, 221 milímetros. Com a informação do furo, desta parede, do furo central, desta parede e desse furo, dividindo o furo aqui por 2, a gente tem exatamente a informação que nos interessa, que é o círculo de furação que passa pelo meio do furo. Tá? A gente tem a altura do disco em relação à roda. Para nós interessa, que nem a gente mostrou, que vocês façam um T, que a gente vai encostar no disco, né, numa posição que garanta a medida. Esse instrumento de alta precisão que a gente usou, uma trena para medir o disco, a medida dos furos que a gente conseguiu, e com esses dados a gente consegue identificar na nossa biblioteca de dados se a gente já possui essa roda ou se é uma nova roda que a gente precisa desenvolver, tá? Mas aí, com essas informações, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta a falar com vocês. É uma coisa que é importante, tá? Registrem em fotografia todos os dados que vocês coletaram. Coloquem no papel, dessa forma como eu estou mostrando, tá? E mesmo assim, fotografem a medida que vocês encontraram. Vocês encontraram a posição do disco com 11 milímetros, 110 milímetros aqui, ó. Deixa eu só melhorar a minha escrita aqui, que ficou meio... 110 milímetros aqui, tá? Registrem na fotografia e anotem, tá? Às vezes tu pode esquecer, mas se tu fotografar, tu garante que a informação vai estar fidelizada. Furo de fixação, divido por 2 para fazer o cálculo do ciclo de furação, a parede entre furos, 12 milímetros, e o furo central. Com isso aqui a gente fabrica uma roda. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. A gente vai fazer mais um aí para ajudar vocês a identificar a largura. Mas esse é o que a gente precisa para fabricar uma roda com anel. Obrigado.